Saudações, camaradas, sejam todos bem-vindos à primeira aula do nosso estudo do livro Técnicas Quantitativas de Planejamento, escrito pelo grande professor Jorge Miglioli. Para quem ainda não conhece, o professor Jorge Miglioli é um importante economista brasileiro, foi professor de uma série de universidades, trabalhou no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, fez seu mestrado em Planificação pela Escola Superior de Planificação e Estatística, mesmo lugar em que realizou seu doutorado em Economia, além de ser um dos maiores especialistas no país em macroeconomia kalekiana e planejamento econômico. É autor de uma série de livros, sendo provavelmente os mais importantes o livro Como São Feitas as Greves no Brasil, da famosa coleção Cadernos do Povo Brasileiro, e o Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, e inclusive já falamos dele aqui no canal. Mas enfim, feita essa breve apresentação, vamos à nossa primeira aula. Só lembrando que, como sempre, todas as referências, citações e notas estão na descrição do vídeo. O planejamento econômico surge como uma oposição ao livre funcionamento do mecanismo de mercado, contra a ideia da mão invisível, ou também como um método de correção de algumas falhas desse mecanismo. Como explica Jorge Miglioli, o planejamento consistiria na aplicação à economia, de modo coordenado e coerente, de determinados princípios e métodos apoiados no conhecimento científico para a obtenção de resultados previamente selecionados. Podemos identificar algumas fases no processo de planejamento, como, primeiro, o levantamento de dados e informações sobre a economia em questão, segundo, realizar uma análise, um diagnóstico e prognóstico da economia, e terceiro, a elaboração e implantação de um plano. Mas não termina aí, não basta elaborar e implantar um plano. Trata-se na realidade de um processo contínuo. Como explica o professor, todas essas fases se renovam e se interpenetram mesmo quando o plano, já elaborado, encontra-se em implementação, o que permite não apenas a criação de planos sucessivos, mas também a correção do plano que está sendo aplicado. Podemos dividir o plano econômico em 3 momentos distintos. Primeiro, a proposição dos objetivos almejados. Segundo, a formulação do modelo do plano. E terceiro, a formulação das medidas de implementação do plano. No primeiro momento, da proposição dos objetivos a serem alcançados, os formuladores das políticas econômicas devem estabelecer os objetivos do plano econômico. No segundo momento, da formulação do plano, é necessário a escolha de uma alternativa específica dentre as diversas gamas de alternativas possíveis que visem atender os objetivos estabelecidos. E no terceiro momento, de formulação das medidas de implementação do plano, os formuladores de política econômica devem relacionar os instrumentos específicos de política econômica que serão aplicados, com base no modelo escolhido para alcançar efetivamente os objetivos estabelecidos. Para se avaliar um plano econômico, podemos utilizar um critério de coerência, em que o plano deve atender 2 tipos de coerência, a coerência interna e a coerência externa. A coerência interna diz respeito à adequação entre os objetivos, o modelo e as medidas de implementação. Já a coerência externa se refere à adequação entre o plano como um todo, assim como cada um de seus elementos, com a economia que será aplicada. Em relação à aplicação do plano, outra questão fundamental é a coerência política. Deve-se levar em conta também a viabilidade política de implementação de um plano como um todo e também de cada um de seus elementos. É justamente para isso que temos os métodos e as técnicas quantitativas de planejamento, com base na estatística e na matemática, para permitir tanto a formulação quanto a avaliação da coerência interna e externa do plano econômico. Há, por exemplo, os modelos analíticos e os quadros de insumo-produto, que originalmente foram formulados para compreender o funcionamento da economia, mas que passaram a ser bastante utilizados para o planejamento econômico. Alguns outros modelos, como a técnica de programação linear e alguns modelos de simulação usados na economia, foram criados fundamentalmente para serem utilizados na planificação. Chamamos esses métodos quantitativos usados na planificação de modelos matemáticos de planejamento. No decorrer das nossas aulas, veremos melhor essa questão dos componentes dos modelos econômicos e matemáticos e os diferentes tipos de modelos. Um modelo matemático aplicado à economia é formado por uma ou mais equações e ou inequações, que são constituídas de variáveis e constantes. Nos modelos econômicos, as variáveis podem ser, por exemplo, o PIB, o investimento, a renda, etc. São os valores que variam, por isso são chamados de variáveis, obviamente.
As variáveis são divididas em variáveis endógenas e variáveis exógenas. As variáveis endógenas são grandezas que são determinadas pelo modelo. Já as variáveis exógenas são grandezas externas ao modelo, são incorporadas como valores dados. Em uma equação em que há uma relação funcional entre grandezas, a variável que varia em resposta a alterações de outra grandeza é chamada de variável dependente. Já a grandeza que provoca mudanças na variável dependente é chamada de variável independente. Na macroeconomia keynesiana, que temos inclusive uma série sobre ela aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição, vimos que o consumo depende do nível de renda disponível, ou seja, o consumo está em função da renda disponível. Considerando o consumo C e a renda disponível YD, temos que o consumo está em função da renda disponível, sendo C a variável dependente e YD a variável independente. As constantes, como o próprio nome já diz, têm seus valores constantes na equação, mas a constante só será de fato constante supondo certas condições. Para explicar isso, o professor Jorge Miglioli dá um exemplo muito interessante. Vamos supor que a quantidade de demanda Q de determinado produto seja uma função linear do preço P desse produto. A equação será então Q é igual a A mais B vezes P, sendo que A e B são constantes, dado o lugar e o tempo. Isso significa que nesse determinado lugar e em determinado tempo, os valores de A e B são dados. Entretanto, daqui a certo tempo ou em outro lugar, é provável que os valores de A e B sejam diferentes. Assim, os valores das constantes também podem mudar. Mas é isso. Se em uma equação o valor de uma grandeza permanecer inalterado, chamamos de constante, ou de parâmetro, ou de constante paramétrica. Os modelos relacionam variáveis em constantes através de equações, as igualdades, ou inequações, as desigualdades. No nosso curso sobre macroeconomia keynesiana, vimos que no modelo keynesiano simples, podemos encontrar a variação do nível de renda, ΔY, causado por uma variação dos investimentos, ΔI, multiplicando a variação dos investimentos pelo multiplicador dos investimentos, 1 sobre 1 menos B. Ou seja, temos que ΔY é igual a ΔI vezes 1 sobre 1 menos B, que é o multiplicador do modelo keynesiano simples. B representa a propensão marginal a consumir, que é a parcela destinada ao consumo, resultado do aumento de uma unidade no nível de renda. Essa propensão é um valor maior que 0 e menor que 1. Assim, podemos representar a propensão marginal a consumir através da desigualdade ou inequação. B é maior que 0 e menor que 1. Como já dito, os modelos matemáticos de planejamento econômico relacionam variáveis e constantes por meio de equações e inequações. Como explica Miglioli, os modelos matemáticos de planejamento são modelos econômicos, expressos em linguagem matemática, utilizados pelos planejadores para decidir quais medidas devem ser tomadas a fim de se atingirem os objetivos propostos no plano, e, inclusive, quando necessário, reformular os próprios objetivos. Existe uma série de critérios para classificar os modelos matemáticos de planejamento econômico. Usando o critério de utilidade, podemos dividir os modelos matemáticos em 3 grupos. Primeiro, os modelos descritivos ou explicativos. Segundo, os modelos de projeção ou previsão. E terceiro, os modelos para a tomada de decisões. Os modelos descritivos buscam explicar como se comportam certas variáveis econômicas, tais como a oferta, a demanda, o consumo, a renda, etc., que são influenciadas por outras variáveis, sejam elas econômicas, tecnológicas, sociológicas, enfim. Como explica Miglioli, esses modelos podem ser usados para descrever o funcionamento tanto de uma economia em abstrato, a economia capitalista desenvolvida ou subdesenvolvida, etc., como uma economia particular. Os modelos de projeção e os de tomada de decisões supõem que há uma dependência entre algumas variáveis econômicas. Os modelos de projeção, por exemplo, buscam determinar o valor de certas variáveis, atribuindo valores específicos a outras variáveis que estão relacionadas com aquelas que se pretendem determinar. Já os modelos de tomada de decisões são estabelecidos objetivos particulares quantificados a serem alcançados. Para isso, buscam a forma mais adequada para se chegar a tais objetivos, ou, com base nos meios disponíveis, buscam definir quais os melhores resultados que podem ser alcançados.
No planejamento econômico, usamos os modelos descritivos para explicar a economia na qual o plano será aplicado e os modelos de projeção para realizar previsões dos valores de determinadas variáveis econômicas. Mas os modelos mais importantes para o planejamento e para a política econômica são, de fato, os modelos de decisão. Como explica o professor Miglioli, quanto à forma, esses modelos podem não apresentar quaisquer diferenças. Para ilustrar isso, o professor dá o exemplo da produção de um bem agrícola que está em função da extensão de terra usada na produção H e da produtividade da terra P. Com isso, temos que a função de produção será Q é igual a H vezes P. Perceba que podemos usar essa simples função de produção de forma descritiva, ou seja, para mostrar, por exemplo, que a produção desse bem agrícola Q aumentou seja por conta do aumento da área de cultivo, seja pelo aumento da produtividade da terra. Além disso, podemos utilizar também essa função para projetar a produção futura, considerando alterações nos valores da extensão de terra cultivadas e da produtividade. E também podemos usar para tomar decisões, como, por exemplo, para atingir determinado nível de produção, calcular quanto devemos aumentar da área cultivada e ou da produtividade do solo. Um dos instrumentos importantes que temos é o famoso modelo de insumo-produto, criado pelo grande economista Leontief. Como explica Miglioli, esse quadro de insumo-produto pode ser usado para descrever as relações entre ramos de uma economia, pode ser utilizado para prever os valores da produção e dos insumos em diferentes ramos quando ocorrem alterações em outros ramos ou no nível de demanda final da economia como um todo, ou pode também ser empregado para a tomada de decisões que estejam relacionadas com a composição setorial da economia. Por exemplo, de quanto deve crescer a produção total para se satisfazer uma dada quantidade e estrutura de consumo e investimento. Dividimos os modelos matemáticos usados no planejamento em dois grupos, os modelos agregados e os modelos desagregados. Os modelos agregados trabalham com variáveis macroeconômicas agregadas, renda, investimento, consumo, etc. Já os modelos desagregados trabalham com os componentes setoriais dessas variáveis. Utilizamos ambos os tipos de modelos, tanto para o planejamento em nível regional quanto nacional. Além disso, podemos dividir os modelos agregados em dois. Primeiro, os modelos analíticos e os modelos de simulação. Os modelos analíticos são solucionados através de equações simultâneas. Já os modelos de simulação são solucionados através de experimentação numérica ou simulação. Podemos dividir os modelos desagregados também em dois subgrupos, os modelos setoriais e os modelos interindustriais. Os modelos setoriais buscam analisar um determinado setor específico de uma economia. Os modelos interindustriais, ou modelo de insumo-produto, buscam analisar as relações entre diferentes setores, indústrias da economia. Além disso, como explica o professor Miglioli, podemos utilizar os modelos de programação linear como uma extensão dos modelos de insumo-produto para o planejamento macroeconômico. No planejamento econômico e na elaboração de um plano de crescimento econômico, podemos utilizar um ou uma combinação desses diferentes modelos. Nas palavras do professor Jorge Miglioli, um modelo analítico ou um modelo de simulação serve para estabelecer o modo ou o quanto deve crescer o produto nacional e cada um de seus componentes. Isso posto, o quadro de insumo-produto pode ser utilizado para determinar as mudanças intersetoriais necessárias para que a renda nacional e seus componentes cresçam de acordo com o que foi estabelecido. Além disso, os modelos setoriais podem ser usados para o estudo em separado daqueles modelos de maior importância na economia, auxiliando na elaboração do Plano Global de Crescimento. Em resumo, a formulação de um mesmo plano não precisa limitar-se ao emprego de um único modelo de decisão, mas, pelo contrário, pode recorrer a diversos modelos ao mesmo tempo, cada um complementando o outro e, com isso, aprimorando a feitura do plano. E com essa extensa, mas muito importante citação, encerramos por aqui a nossa primeira aula, camaradas. Até a próxima!